Queridas irmãs, queridos ouvintes, vamos orar. Para orar não preciso de óculos, né? Preciso de óculos para ler e para enxergar de muito perto e de muito longe. Aí eu preciso de óculos, mas para orar não. Né? Que orar a gente ora em espírito, a gente ora com a mente. E a oração é a maneira que nós temos de conversar com Deus. Eu sei lá o que está acontecendo na sua vida, você sabe lá o que está acontecendo na minha. Eu tenho passado, meus irmãos, minhas irmãs, vocês não sabem, não fazem ideia, né? Algumas pessoas a gente fala uma coisa ou outra, mas eu tenho passado perrengues que só pela graça de Deus mesmo que a gente continua firme, mais ou menos firme, né? Não é tão firme assim também. Mas é a oração que nos sustenta. E eu quero convidar você para você orar um pouco comigo. Quero convidar você para nada além da oração, porque o que eu vou falar para você além da oração, né? Falar para você, olha, a oração é a nossa busca sincera da vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos orar então. Querido Pai, querido Senhor, poderoso e maravilhoso Deus, nós nos colocamos na Tua presença santa, poderosa, verdadeira, buscando do Senhor a graça, a compaixão, a misericórdia, buscando, Senhor, crescer, melhorar um pouco mais como pessoas. Nós temos uma responsabilidade como pessoas, né? Responsabilidade como cidadãos. E eu quero melhorar com tudo isso, Senhor. Quero melhorar como pai, como filho, como marido, como avô, como tio, mas principalmente melhorar como filho de Deus. E nesta tarde, Senhor, quando estamos unidos no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, aquele que nos guia, aquele que nós recebemos no exato momento da nossa conversão e fomos selados. O que é o selo? O selo é um lacre inviolável. Aquilo que está selado não pode ser aberto, senão rompe-se o selo, né? O selo é inviolável. E o batismo? É a mesma coisa, o batismo é inviolável. Tanto é que a Bíblia diz um só batismo. E nós recebemos o Espírito Santo e eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, Pai, nos ajude, nos fortaleça nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado, nesses dias onde a verdade passou a ser a mentira e a mentira passou a ser a verdade, aonde o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem, aonde as coisas erradas passam a ser imitadas e as coisas certas passam a ser motivo de zombaria, de escárnio. Ajuda-nos então, meu Pai. Fala conosco um pouco mais nesta tarde. Fortalece aqueles corações que estão tristes, abatidos. Cada um tem um motivo para estar triste, abatido, angustiado, agoniado, arrependido. Cada um tem o seu motivo. Mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar a mim e aos meus irmãos e irmãs a superarmos quaisquer motivos. Ajuda-nos, ó Pai. Fortalece-nos, porque sem o Senhor, o
que nós vamos conseguir fazer? Nós somos fracos e precisamos do Senhor, nosso Deus. Então eu peço que o Senhor fale conosco nesta tarde, que o Senhor nos ensine. E muitas vezes o Senhor vai falar coisas diferentes daquelas que as pessoas querem ouvir. Às vezes as pessoas querem revelações fantásticas, bombásticas. Às vezes as pessoas querem que o Senhor venha e fale: olhe, não, está tudo bem, viu? Não se preocupe. Ou olha, se preocupa. Mas é o Senhor que escolhe o que o Senhor quer falar. Às vezes a gente tem que continuar refletindo ou passando por algumas coisas nesta vida, faz parte. O importante é sabermos que o Senhor está falando. E o Senhor fala conosco através da Bíblia Sagrada, que está aberta aqui. Fala conosco. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom. Amém. Olha, o pessoal que está aí no Facebook, vocês podem fazer qualquer tipo de comentário, viu? Eu não me incomodo com nenhum tipo de comentário, mesmo que seja contrário àquilo que eu estou falando, né? Eu só procuro sempre, quando consigo ler, né? Porque a distância que eu estou aqui do celular é difícil para eu ler, sou sincero em dizer, né? Esse óculos aqui eu consigo chegar até a Bíblia aqui, agora até aí, às vezes eu não consigo. Mas quando as pessoas fazem algum comentário pelo Facebook, eu consigo ler e eu já quero, às vezes, até contrapor, se for o caso, né? Auxiliar a pessoa, entende? Então eu quero, pode ficar à vontade, comente o que você quiser, discorde, só vamos manter, no mínimo, né, o respeito e a elegância, né? Afinal de contas, nós somos cristãos, né? Nós temos que respeitar uns aos outros. E ser elegante é o mínimo que um homem ou uma mulher podem atribuir a outro, a elegância, né? Mas podem comentar, discordo, né, com toda a clareza, ninguém é obrigado a concordar comigo, absolutamente. Por causa disso que eu levo você sempre a ler a Bíblia. Eu convido você, por exemplo, agora, para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler versículos do 19 ao 21. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta. Eu quero que você acompanhe o que eu estou falando através da Bíblia. Às vezes eu vou citar aqui, muitas vezes, aliás, eu vou citar passagens que eu não vou ler. Não vou ler por quê? Porque nós temos um tempo aqui. Se eu for ler todas as passagens, né, existem explanações bíblicas que são muitas passagens, que são referência, e não dá. Se eu for ler todas, então eu só cito, mas você está isso, leia você, fica com a Bíblia aberta. Nós vamos ler livro do Apocalipse, que é um livro difícil, não é um livro fácil de ser entendido, é um livro que precisa de muito estudo, de muita oração, né? Algumas pessoas me perguntam assim: eu posso começar a ler a Bíblia pelo livro do Apocalipse? Eu digo: olha, você pode começar a ler por onde você quiser, mas se você está me pedindo uma orientação, não,
Não comece pelo Apocalipse, porque vai confundir sua cabeça, né? Comece pelo Evangelho de João, por exemplo. Leia João, medite, estude. Depois você vai lá para Mateus, depois você vai para Marcos. Mas comece pelo Evangelho de João. É só uma sugestão. Mas se eu quiser começar por Mateus, tudo bem. E se eu quiser começar por Gênesis? Olha, opinião minha, opinião particular, né? Jesus falou para a gente sobre as boas novas. As boas novas começam em Mateus. Se você quer começar por Gênesis, tudo bem. Mas a minha opinião é que você deva começar então por Mateus, né? Deixe, depois que você leu tudo, até Judas, aí você volta lá em Gênesis. É só opinião, não é uma regra, né? Só para te ajudar que eu estou falando isso, viu? Você está com a Bíblia aberta aí, irmão, irmã? Apocalipse capítulo 19, versículos do 19 ao 21. Apocalipse 19, do 19 ao 21. Olha aqui o que diz a palavra. Acompanha comigo se você puder. Senão você ouve. Porque a Bíblia diz que a fé vem como? A fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Está escrito assim, Apocalipse 19, 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Vou me mexendo aqui. A gente vai arrumar uma posição melhor aqui para ficar sentado, porque a cadeira já tem 17 anos, né? Então, sabe? E eu também, irmãos, eu sou desprovido daquela parte né, que a gente usa para sentar. Eu não tenho aquela parte, né? Então começa a doer. Né? Se eu falar bunda aqui, vai ficar todo mundo horrorizado, né? Eu não tenho bunda, eu sou desprovido, não tenho. Então dói mesmo se eu ficar me mexendo, eu sou muito magro, né? Emagreci muito. Eu pesava 112 para 115 quilos e eu fui me pesar outro dia, eu estou com 77 quilos. Olha como eu emagreci. Né? Bom, tudo bem, não vem o caso. Então, às vezes eu me mexo aqui porque dói e eu tenho que me arrumar. Jesus Cristo vai voltar. E quando eu estou falando que Jesus vai voltar, né, vamos começar a entender assim. O arrebatamento não faz parte da volta de Jesus. Jesus, quando diz Jesus vai voltar, a gente está se referindo à volta em que Jesus vai vir na terra. No arrebatamento da igreja, Jesus não virá na terra.
Nós, igreja, que vamos subir nos ares para encontrar Jesus, né? Então o arrebatamento não é considerado teologicamente como volta de Jesus. Então, quando eu estou falando da volta de Jesus, eu estou falando de coisas que irão acontecer depois do arrebatamento da igreja, coisas que irão acontecer num período que é chamado de tribulação e grande tribulação. Tá? Este período compreende 7 anos, dividido em 2 tempos. Um primeiro tempo de 3 anos e meio, que é do arrebatamento, 3 anos e meio à frente. E o segundo tempo, os últimos 3 anos e meio, para completar 7 anos de tribulação. Isso que eu acabei de ler aqui, que Jesus virá e fará 6 coisas, é na última parte da tribulação. Eu não estarei aqui, você não estará aqui, né? Com certeza, nós que somos crentes, ou partimos através da morte física, estaremos com Jesus, ou fomos arrebatados e estaremos com Jesus também, tá? Então Jesus vai voltar e ele vai fazer. A gente consegue identificar na Bíblia, quando a gente diz Jesus vai fazer 6 coisas, é que a gente consegue identificar 6 coisas. Entendeu? Quando você estuda, você consegue identificar, achar 6 coisas que Jesus vai fazer. 6 atos que Jesus vai executar após o seu retorno na terra. Você está me entendendo? Se não tiver, você pergunta. E eu vou, de alguma forma, esclarecer você. Esta passagem que nós lemos é a primeira coisa que Jesus vai fazer no período da tribulação. É isso que está aqui em Apocalipse 19, do 19 ao 21. Cristo, Jesus, o Cristo, vai vencer o anticristo e o exército do anticristo. Entendeu? Jesus vai vencer. Jesus vai aniquilar com este exército. Como? Não sei. A gente pode imaginar. Eu posso dizer, olha, será através do poder dele. É verdade, será através do poder dele. Agora, de que maneira isso? Eu não sei, meus irmãos. Verdadeiramente ninguém sabe. Mas Jesus vai vencer o anticristo e o seu exército. Segunda coisa, isso aqui nós acabamos de ler. Romanos, perdão, é que a próxima referência é Romanos. Mas nós acabamos de ler aqui Apocalipse 19, do 19 ao 21. É isto que Jesus fará. Quando Jesus voltar, quando Jesus retornar, o anticristo e todos os outros líderes, sublíderes, né, porque o anticristo será o líder maior, serão aniquilados. Porque o anticristo, os seus exércitos, os seus correligionários, os seus seguidores, durante estes 7 anos da tribulação, estarão zombando de Deus. Hoje a gente já vê as pessoas zombando de Deus, né? Quantos programas aí de televisão estão zombando de Deus? Essa sexualidade desenfreada, zombando de Deus, a homossexualidade, mulheres fazendo papel de homem fazendo papel
de mulher. Não estou falando de atores, né? Não. Estou falando de fisicamente, de alma. Isso é zombar de Deus. Ah, pastor, mas a pessoa tem tendências. Resista! É isso que a Bíblia diz. Resista! Bom, todos os que zombam de Deus serão aniquilados pelo próprio Senhor Jesus Cristo na sua volta. Depois, a segunda coisa que Jesus vai fazer na sua volta, ele vai reunir, porque, olha, veja bem, a igreja não estará mais aqui. Ah, mas haverá conversões? Ah, claro que haverão, principalmente dos judeus, né? Porque durante o período de tribulação, 144 mil judeus serão missionários. Aqueles 144 mil que a gente lê lá na Bíblia, são 144 mil judeus missionários, pregando o Evangelho. Não é pregando o Velho Testamento, não é pregando Jeremias, não, é pregando o Evangelho. Não é pregando tudo aquilo que faz parte do judaísmo, é tudo aquilo que faz parte do cristianismo. Então Jesus, na sua volta, como segunda coisa que ele vai fazer, é isso que está aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 26, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã. Até que der para a gente tá lendo, eu vou ler, depois que o tempo começa a apertar aqui, eu só dou a referência, entendeu? Romanos 11, 26. O que está escrito? Aqui, cadê você? Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso está lá, esta parte da Bíblia, virá de Sião o libertador, está lá em Isaías, capítulo 59, 20 e 21. Tá? Então é isso que vai acontecer. Jesus vai restaurar o povo judeu. Isso é uma promessa de Deus, não para a igreja, não para os cristãos, mas para o judaísmo. É uma promessa de Deus para o povo judeu, restaurar o povo de Israel, que vai estar em frangalhos nessas alturas, ou nessa altura dos acontecimentos. Esse povo será restaurado. Esse povo vai entender perfeitamente que o Messias já veio e que o Messias foi aquele a quem eles condenaram à morte. E você precisa ter o conhecimento porque restauração é um processo. A restauração não começa assim, de hoje para amanhã. Não, restauração é um processo. E esse processo de restauração de Israel já começou. Começou em 1948, quando Israel foi reconhecido como país, como Estado de Israel. E este processo de restauração prossegue até hoje. Nós tivemos aqui, alguns dias atrás, eu até comentei aqui, o presidente Trump, lá dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, reconhecendo a capital de Israel como Jerusalém. Entendeu? E Jerusalém é uma cidade dividida. Existe um muro enorme lá em Jerusalém, sabia? Não é o muro das lamentações, não. É um muro que divide, um muro alto, deve ter deixa eu ver, uns 5 metros de altura. Divide a parte
judaica da parte árabe. Né? E se o restante quando o restante do mundo reconhecer Jerusalém, porque Jerusalém como capital de Israel é a vontade de Deus. Só você lê na Bíblia, sempre foi. Né? Você vai lá, você vai ver o Velho Testamento, Jerusalém sempre foi o centro de Israel. E Jerusalém voltará a ser o centro do mundo. E Jesus vai restaurar, na sua segunda vinda, todo o povo de Israel. Por quê? Por que vai acontecer uma restauração? Porque durante este período chamado de tribulação, você lê a Bíblia, né? Você vê quantas vezes Israel foi para o cativeiro, né? Babilônico, egípcio, e aquela confusão política, geográfica, né? A gente vem mais recentemente, século XIX, século XX, né? O povo de Israel foi disperso pelo mundo todo. Hoje está acontecendo, aconteceu a diáspora, né? E hoje está voltando este povo todo para Israel. E durante a tribulação, Israel será disperso mais uma vez, a última vez na sua história. Leia lá, leia. Zacarias, capítulo 14, versículos 1 e 2, vai estar falando da última dispersão de Israel. Isso é uma profecia, né? Não essas baboseiras aí. Zacarias, capítulo 14, 1 e 2, é uma profecia. Porque as profecias não são de ordem pessoal. Entendeu? Bom. E na segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação, Jesus vai reunir os crentes judeus e restaurar o seu povo. Isso também é profecia, isso também está no Velho Testamento. Isaías, capítulo 11, versículo do 11 ao 16. Ezequiel, capítulo 39, versículos do 25 ao 29. E Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos do 15 ao 21, descreve o quê? A dispersão, aquilo que você lê lá, presta atenção, né? Porque eu sempre, quando eu oriento as pessoas na leitura bíblica para terem um entendimento saudável da Bíblia. Aquilo que você lê em Mateus 24 não se refere à igreja, como muitos dizem, como muitos pregam. Mateus 24 está se referindo à dispersão do povo judeu durante a tribulação. E depois, obviamente, a reunião deste povo com o Messias, né? Que está lá em Mateus 24, versículos do 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a segunda coisa que Cristo vai fazer. Vamos correr aqui, senão não vai dar. A terceira coisa que Cristo vai... São 6 coisas. 6 eventos que eu consegui identificar. A terceira coisa que Cristo vai fazer na sua volta é julgar os que estiverem vivos. Todos
aqueles que, porventura, tiverem sobrevivido à tribulação, vão comparecer vivos perante Jesus. E aí, Cristo, Jesus, vai verificar se eles poderão ou não entrar no reino. Você pode ler sobre isso em Mateus capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Esse julgamento que vai acontecer dos vivos no período da tribulação é chamado de separação das ovelhas dos bodes. Cristo também reunirá os judeus vivos do deserto para determinar quem entrará no seu reino. Isso também é profecia. Está lá em Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 ao 38. A quarta coisa que Jesus vai fazer, Jesus vai ressuscitar os mortos. Que mortos são esses? Já não foram ressuscitados no arrebatamento da igreja? Não. Aqui nós estamos nos referindo aos crentes do Antigo Testamento e os crentes mortos durante a tribulação. Serão ressuscitados e premiados para reinarem com Cristo. É só você ler Apocalipse, capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. E leia também, querido irmão, querida irmã, Daniel, capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 4. Os crentes, os cristãos neotestamentários, aqueles crentes da igreja, não participarão dessa ressurreição. Já foram ressuscitados na ocasião do arrebatamento da igreja, que ocorreu no contexto aqui 7 anos antes de tudo isso. Está claro? Alguma dúvida? Quinta coisa que Jesus vai fazer está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Vamos lá? Vou com vocês lá. Opa, veio aqui alguma coisa no meu olho aqui, mas já passou. Capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançando-o no abismo e fechando-o, e pôs selo. Lembra que eu falei no início? Selar. O que é selar? É tornar inviolável, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, você que está me vendo, você que está me ouvindo, lembra quando eu vivo falando assim para vocês, olha, eu estou só abrindo um parênteses aqui na questão do selo. Você lembra quando eu digo que um verdadeiro crente não pode ser possuído pelo diabo? Não há possessão demoníaca sobre um verdadeiro crente. Porque o verdadeiro crente é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora na gente e é como se fosse um selo. É inviolável. O diabo não entra. Por causa disso que o verdadeiro crente não pode ser possuído. O verdadeiro. Agora, existe uma opção de gente que se passa por crente verdadeiro. É o joio crescendo junto com o trigo.
Você não pode levar em consideração aquilo que você vê, nem aquilo que você ouve. Não estou me referindo à palavra de Deus, mas estou me referindo a cada um dizer que é crente ou não é. Entendeu? Então, a quinta coisa que Jesus vai fazer é prender o diabo. Esta será, aliás, a quinta coisa, mas é a primeira que Jesus vai fazer no seu retorno. É a quinta coisa identificável, procurando na Bíblia, mas na verdade é a primeira, né? Um anjo ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo agarrará e prenderá o diabo por 1000 anos num abismo, que é, esses 1000 anos é um período chamado de milênio. Isso que é um milênio. Milênio é lá na frente, depois do arrebatamento. É um período que virá depois dos 7 anos de tribulação, entendeu? Então esta é a quinta coisa que Jesus vai fazer. Você está entendendo? Não é uma ordem cronológica, é a quinta coisa que a gente identifica lendo a Bíblia. E a sexta coisa é Cristo assumindo o seu reinado. Apocalipse 19, 16. Cadê você? 19, 16, está aqui. Achar aqui, irmãos. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus assumindo o seu reinado. Cristo vai retornar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele se assentará, né? Entenda isso, irmão, por favor. Tem certas coisas que tem que explicar para vocês. Não quer dizer que Jesus vai sentar num trono físico. Pode ser que sente, mas é a visão que João teve de um rei. Um rei, a gente vê nos filmes e tal, né? Os reis têm os seus tronos. E da mesma forma, João coloca Jesus como rei, aquele que estará no trono e que vai reinar por sobre toda a terra. Daniel, capítulo 2, versículo 44, profecia. Mateus 19, 28, profecia. E Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Essas são as 6 coisas que Jesus vai fazer na sua volta, depois do arrebatamento. Né? Ele vai vencer o anticristo e os seus exércitos, vai reunir Israel, vai julgar os vivos. Quais vivos? Aqueles que estiverem vivos e que passaram pela tribulação. Irá também ressuscitar os crentes verdadeiros, os tementes a Deus verdadeiros, lá do Velho Testamento, porque os do Novo Testamento já foram ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Ele vai prender o diabo e vai assumir o seu reino milenar. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que está escrito. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, louvado seja o Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua majestade. Te glorificamos porque cada letra, cada palavra formada por letras, cada frase formada por palavras, delas todas, nada, absolutamente nada será mudado nem será alterado. Porque o Senhor não muda. O Senhor não muda. A sua revelação, de tempos em tempos, é ampliada. Nós estamos no auge da revelação divina. Não haverá, em tempo nenhum, um auge maior ou uma sequência maior de revelações do que essa que nós estamos vivendo. Continua, Senhor, falando conosco, nos servindo, Senhor, com a tua santa palavra, com o teu santo ensinamento. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados. E dá-nos, Senhor, a força e a coragem para continuar o nosso caminho. Traga-nos de volta, Senhor, amanhã, 10h05 da manhã, pelo rádio, pelas redes sociais, para que a gente possa divulgar a tua palavra pura, santa, cristalina e verdadeira. Senhor, levanta pessoas para nos ajudarem financeiramente, Senhor. Nós estamos passando mais uma vez uma dificuldade muito grande financeira, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Pessoas a nos ajudarem a proclamar o Evangelho, a tirarem pessoas do caminho do inferno, a tirarem pessoas das sinagogas de Satanás. Ajuda-me, Senhor. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.